noite, né, eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor, né, dizer que é um prazer estar aqui nessa noite junto com os irmãos, com a igreja, né, do Senhor que eu estou conhecendo hoje, né, mais um povo que Deus coloca, né, em nosso caminho para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Estou muito feliz por estar aqui nessa noite. Não é a primeira vez que eu venho aqui. Várias assim, casas já abriram aqui, umas 2 ou 3. E todas as vezes que eu vim, que eu fui convidada, tinha pouquinha gente. Aleluia, Jesus. E a última vez que eu vim aqui, né, eu pensando comigo em casa, falando com o Senhor, realmente Deus tem algo na minha vida que é para multiplicar, para reconstruir. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Assim, eu creio que eu sou como Anemias. Aleluia. Aleluia, Jesus. Sempre o Senhor tem me colocado em lugares pequenos, pouca gente. Aleluia, por quê? Porque eu sou muito tímida, né? Pode não parecer, mas eu sou. Eu tenho melhorado na presença de Deus. Mas na escola me chamava de muda, porque eu não falava. Do jeito que eu entrava, eu saía, não comunicava, não gostava de comunicar com ninguém. As pessoas às vezes me chamavam de que eu queria ser boa, mas não era. Era porque eu nasci em um lar, né? Por um tempo era uma bênção. Somos 5 filhas mulheres, né? 5 irmãs. Aleluia. Mas depois de um tempo o inimigo entrou, né? Através do álcool na vida dos meus pais e destruiu, né? A nossa casa, a nossa estrutura. E quando não podia se fazer mais nada, aí Deus entrou. E mudou, né? Aleluia, assim, a nossa história. Então eu, assim, fiquei, tipo assim, a gente foi criado num lar que a gente não tinha muita comunicação com nossos pais. Então, quando a gente chegava na escola, a mesma coisa, né? Então, hoje, por assim eu estar aqui, é um privilégio de Deus por estar pregando a palavra do Senhor. Aleluia. Quero dizer para os irmãos que eu não sou pregadora, mas eu sou uma pessoa que ama a palavra de Deus. Aleluia. E que tem um testemunho, aleluia, daquilo que Deus já fez na minha vida. E de uma grande promessa. Aleluia. Então, às vezes que eu já vim aqui, tinha pouca gente, a gente orou, a gente fazia um culto de libertação, a gente clamava. A glória de Deus, a igreja cresceu e teve que sair para outro lugar. Aleluia. A última pastora que teve aqui também, quando nós chegamos aqui, não para a minha glória, mas para a glória de Deus, ela mesma me falou, não tinha nem som. A gente começou a fazer campanha, clamou, orou a Deus e fizeram tudo que podia fazer e de repente Deus providenciou o som, né? Ela saiu daqui também, eu posso falar para o testemunho dela, ela saiu daqui também para uma igreja maior, né? Aleluia, e está começando outra igreja aqui, novamente, eu fico muito feliz, né? Por ser participante de cada momento que Deus nos concede para estar na presença dele, para juntos glorificar e exaltar o nome do Senhor. Então, se tiver uma pessoa, prega como se a igreja estiver cheia. Aleluia, Jesus. Se tiver cheia, para mim, amém. Se tiver 2, 3, para mim está cheia também. Porque o Espírito Santo está conosco, a igreja está cheia de anjos. Aleluia, Jesus. E o Senhor, mais importante, que não poderia faltar e não falta, Ele está conosco, a nossa igreja. Aleluia, Jesus. E eu estava hoje fazendo uma live, eu tenho um canal, né, de oração, Deus me abençoou muito através desse canal, abençoou também outras pessoas. Então tem um canal de oração na pandemia, quando eu estava orando por muitas pessoas para a glória de Deus, muitos pedidos de oração, aí Deus falou, cria um canal, ali porque eu estava numa fase que eu já não estava muito cansada, eu não dormia, eu adoeci e eu passava noites acordada orando. Aleluia. Aleluia, Jesus. E Deus falou assim, cria um canal. Eu disse, como Senhor, eu não sei nem falar, não sei fazer nada dessas coisas na internet. Aí Deus falou assim, cria um canal. E Deus falou comigo, cria um canal porque uma vez só que você pregar, que você gravar, vai ficar gravado. E você não vai ter necessidade de ficar mandando áudio para todo mundo. Cada pessoa que te pede oração, você manda um áudio. É cada joelho que você dobra. Então cria um canal, coloca um grupo de oração e coloca a pregação. E uma vez que você gravar, todos vão pegar a sua
vou ficar lá. Aleluia. E assim eu comecei a fazer. Aleluia. Para a honra e a glória do nome do Senhor, sem muita assim, sabedoria. Aleluia. Mas eu quero dizer para os irmãos que quando eu criei esse canal, meu filho ele estava em São Paulo, estava afastado da presença de Deus, o meu mais velho. Aleluia, Jesus. Quando eu criei esse canal, eu comecei a pregar a ler dia, tarde e noite, dia, tarde e noite. Aleluia. Como ele estava lá, eu estava quase entrando em depressão, eu não sabia mais o que fazer. Aleluia, Jesus. Eu entreguei na mão de Deus, mas eu fiquei num estado muito difícil, mesmo indo para a igreja, mesmo fazendo campanha, mesmo buscando, mas aleluia, eu estava com meu coração apertado. Então um dia ele me ligou e disse: mãe, aleluia, Jesus, sabia que tem uma mulher aqui no meu trabalho que está assistindo o seu canal, e ela me apresentou a senhora para mim, porque ele não queria saber nada de igreja, ele não queria saber nada de Deus, ele nem conversava comigo direito, ele conversava. Ele ficou muito abalado. E ele disse que através desse canal, aquela mulher que escutava a minha live, pouquinha gente, 30 e poucos inscritos, ela escutando, lá dentro do restaurante onde é que ele trabalhava, ele disse que ela falou assim: Gabriel, tem uma mulher aqui, abençoada de Deus, tem pouquinha gente no canal dela, mas é uma bênção de Deus, vem ver, assista um pouquinho. Quando ele foi assistir, era quem? Aí ele falou assim: é a minha mãe. Aí ela falou assim: moça, tem uma mãe abençoada, crente, você não fala nada. Aí ele disse que a cara dele, que ele ficou, caçou no lugar. Porque ele não falou da onde ele veio, mas Deus revela. Aleluia. Ele não falou quem ele era, mas Deus revelou que ele é filho de crente. Aleluia. E que a mãe dele estava orando por ele. Ali, então, naquele lugar, fiquei amiga daquela mulher. Não assim conheço, já fui lá para ver ela. Não consegui ver em São Paulo, mas assim, eu mando coisa para ela daqui. Quando ele vai, eu mando levar. Ela chama Maria. Aleluia, Jesus. E ele começou a obra de Deus na minha vida. E hoje eu estou muito feliz também, porque eu estava na live e estava, aleluia, lendo a palavra de Deus. E ali eu guardei, meditei e falei: Senhor, me dá uma palavra para hoje à noite. Mas foi tão corrido. Ali que eu li, preguei, fiquei ali à tarde ali, mas Deus não me deu nenhuma palavra depois daquela hora. Fechei a Bíblia e fui fazer minhas coisas. Depois a irmã nos chegou, nós ficamos conversando. Aleluia, Jesus, e eu não peguei na Bíblia. E quando eu abri a Bíblia aqui, fechei os olhos, quando eu estava louvando, eu abri a Bíblia, a mesma mensagem que Deus me deu de manhã na live, Deus me deu aqui falando, Jeremias, capítulo 2, versículo 1. O mesmo versículo que Deus me deu pela manhã. Deus me deu, aleluia, que nessa noite, aleluia, Jesus. E o Senhor, Ele fala conosco nessa noite. Então não sei a maneira que você chegou aqui, mas Deus, Ele fala. Não importa se tem muitas, se tem poucas pessoas, Deus, Ele fala. E o mais importante, aleluia, que Deus, Ele fala, irmãos. Ele fala conosco. Aleluia. Então, a Bíblia diz assim, olha: Jeremias condena Judá por causa do seu pecado. Aí diz assim: Jeremias é enviado a Jerusalém para repreender pela sua rebelião. Ontem nós pregamos essa mensagem também, não foi, irmão? Foi essa mesmo, na igreja. Aí então a Bíblia vai dizer assim, ó: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade e do amor dos seus deposórios. Aleluia. Quando andavas após mim no deserto, numa terra que se não semeava. Aleluia. Então Israel era santidade para o Senhor, e era as primícias da sua novidade. Todos que a devoravam eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Aleluia. Amém? Então essa mensagem que o Senhor nos deu ontem. Aleluia, Jesus. E aí o Senhor continua falando aos nossos corações. O que o Senhor está falando? Que Ele leva o profeta Jeremias a profetizar para Judá e depois leva até Jerusalém. Primeiro Jeremias vai até Judá e leva a palavra de aleluia, condenação. Ou seja, Jeremias condena Judá por causa do seu pecado. Já Jerusalém, ele leva a palavra de repreensão. Então, se você for observar a palavra, isso pode dizer quem era Jeremias para condenar, né? Aleluia. Quem somos nós para condenar
condenar alguém? Quem somos nós para dizer que alguém não tem salvação, que alguém já está perdido, ou que alguém vai, né? Ninguém gosta de falar nem a palavra. Por mais que a situação está triste, mas você não tem coragem. Por mais que você seja um homem ou mulher de Deus, você não tem coragem de condenar ninguém. Diz, ó, difícil. Você vê uma pessoa no fundo, se você falar. É mais fácil você falar, Jesus te ama, Jesus quer te salvar, do que você chegar para ele e falar assim, se converta, rapaz, porque senão, se você não se converter, você vai para o inferno. Foi isso que Jeremias quis dizer para o povo de Judá. Aleluia. E ali Deus manda também ele voltar e ir até Jerusalém. Aí quando é Jerusalém, ele fala assim, ó, e vem a mim, ou seja, minha palavra do Senhor, e vem a minha palavra do Senhor dizendo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor. Aqui não é a palavra de Jeremias, é a palavra de Deus. É Deus falando na boca de Jeremias. E quem é Jeremias? Jeremias é aquele homem que, quando Deus chamou ele, ele diz, Senhor, não posso, sou pequeno demais. Aleluia, Jesus. E às vezes nós somos desse jeito. Às vezes Deus nos dá uma palavra e nós ficamos com rodeios. E Jeremias, ele vai e diz para o povo, lembro-me de ti. É Deus falando, eu lembro de vocês. Lembro do que vocês fizeram. Lembro de quando vocês andaram. Aleluia. Aí Jeremias está dizendo, assim diz o Senhor, lembro-me de ti na beneficência da sua mocidade e do amor dos seus deposórios. Aleluia. Então Deus lembra de quando nós aceitamos, quando nós éramos diferentes, né? Quando nós chorávamos, né? Tinha um momento que a gente chegava na igreja, que a gente só chorava. Só chorava. Só chorava. Meu Deus, eu já chorei tanto. Que quando eu olhava para o irmão, assim, que eu às vezes falava alguma coisa durante o dia, eu já falava, meu Deus, o irmão vai revelar, Deus vai usar ele. Eu tinha medo. Então eu procurava sempre andar, cada dia melhor na presença de Deus, para não ser, aleluia, corrigida. Então eu procurava me esforçar. Perfeito não, mas eu me esforçava. E tenho me esforçado para andar na presença de Deus. Então Jeremias está dizendo assim, ó, lembro-me de ti na beneficência da tua mocidade e do amor do seu deposório, quando andava após mim no deserto, numa terra que não semeava. Aqui ele está falando de um povo que Deus tirou, aleluia, das garras de Faraó, um povo que Deus tinha promessa, aleluia, um povo que outrora, aleluia, Deus, aleluia, tinha uma grande obra na vida daquele povo, e de repente o povo se esqueceu. E Deus está levando Jeremias para fazer esse povo lembrar, aleluia, que o Deus que foi no começo também seria no final. E que Deus estava lembrando, além de quando aquele povo não tinha nada, mas Deus estava sempre suprindo a necessidade daquele povo. Aleluia. Então Jeremias vai dizer assim, ó, então Israel era santidade para mim. Era, não é mais. Aleluia. Um dia nós era, hoje nós não somos mais como antes. Né? Hoje nós não somos mais como antes. Eu falo por mim. Eu saía de casa 2, 3 horas da manhã e ia fazer campanha lá na igreja. Saía de lá o dia amanhecendo. Quem disse que hoje eu faço isso mais? Parece que tudo ficou mais difícil. Em vez da gente estar mais próximo de Deus, parece que a gente está mais longe de Deus. Quando vem as lutas, em vez da gente chegar mais a Deus, parece que a gente afasta. Muitos fogem, outros nem voltam mais na igreja. Aleluia, fala assim, eu não vou porque eu estou passando por isso, eu não vou porque eu estou passando por aquilo. Quando eu não servi a Deus, eu não passava por tanta prova. Não, irmãos. É porque nossos olhos estavam fechados. A gente não conseguia entender, mas hoje nossos olhos estão abertos, então a gente hoje entende qual é a prova que está passando. E a gente fala assim, Deus, mas eu não estou. Quando eu estava no mundo, eu não passava por tanta coisa como eu estou passando agora. Não, é porque quando nós estávamos no mundo, nossos olhos estavam cegos. Tudo parecia normal. E depois, quando a gente vai para a presença de Deus, começa a gente enxergar muita coisa e parece que o mar está ali, ó, para ti. Aleluia, Jesus, para te submerger, mas não vai não. Aleluia. Porque aquele que está com você, aquele que está contigo é maior. Então,
Jeremias está falando, então Israel era santidade para o Senhor. Glória a Deus. E eram as primícias da sua, aleluia, novidade. Todos que devoravam eram tidos por culpado, aleluia. E o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Então o Senhor está falando aqui na boca de Jeremias que, aleluia, quando Israel era santidade para o Senhor, quando Israel estava adorando o Senhor, quando Israel não estava atrás de outros deuses, a Bíblia fala que as primícias, tudo que era de Deus, era deles. Mas quando eles afastaram, agora, aleluia, quem estão comendo, quem estão, aleluia, passando na frente, são os inimigos. São os inimigos de Israel que estão ganhando espaço. Porque quando nós afastamos do caminho do Senhor, quem ganha é os inimigos. E nós só temos a perder. Aleluia. Aleluia. Então, passa por prova, mas passa glorificando. Aleluia. Está na prova, mas está glorificando, não afasta não. Aleluia. Ainda que está com um pouquinho força, mas vai assim mesmo. Gemendo, mas continua. Aleluia. Por quê? Porque Deus promete guardar. Deus está dizendo, então Israel era santidade para o Senhor e as primícias da sua novidade, todos que a devoravam eram tidos por culpado. O mal vinha. Então não precisa você levantar as suas mãos, não precisa você fazer nada. Se tem alguém tramando contra a sua vida, seja com obra de macumbaria, feitiçaria, Deus, aleluia, é Ele que guerreia as nossas causas. Verdade, Jesus. Aleluia. É Deus que peleja por nós. Glória a Deus. É Deus que vai na nossa frente, guerreando, quebrando as correntes, jogando por terra os nossos inimigos. Aleluia. E o Senhor está dizendo nessa noite, para me dizer para a igreja, por que está preocupado? Por que está preocupado? Aleluia, Jesus. Aquietai vos, sabeis que eu sou Deus, sereis exaltado em toda a terra. Aleluia. Glória a Deus. Você só precisa continuar. Aleluia, Deus. E eu estava hoje também observando ali na palavra que Deus estava falando comigo sobre Josafá. Josafá, quando ele está reinando, seus inimigos começam a se levantar contra a vida dele e contra a vida do povo de Deus. E vão até Josafá e dizem, olha Josafá, estão vindo aí um exército, é maior do que você. Estão vindo para te destruir. Estão vindo gente de todo quanto é lado. Aleluia. Aí o que é que Josafá faz? Foge? Não. A Bíblia diz que ele teme, mas ele vai de encontro ao Senhor e se prostra diante de Deus. Você pode estar até tremendo, temendo os seus inimigos, mas vai diante de Deus assim mesmo. Aleluia. Aleluia. Aí Josafá se prostra diante de Deus. Jesus. Aleluia. E de repente, aleluia, Josafá começa a chamar todo o povo. O povo começa a observar Josafá, aleluia, se humilhando diante de Deus. O povo também começa a chegar. Aleluia. Então, quando o povo vê você se humilhando diante de Deus, não precisa fazer muita coisa, só precisa adorar, só precisa abrir a sua boca, fecha os olhos, começa a adorar o Senhor. Então você vai ver o povo chegando, então você vai ver as almas chegando, então você vai ver as pessoas ali procurando, aleluia, por uma oração, procurando por uma visita, aleluia, porque assim aconteceu com Josafá. Aleluia. A Bíblia diz que o povo chegou e o povo começou a se prostrar. Aí o que Josafá fez? Vamos decretar um jejum. Vamos nos vestir de pano de saco aí por 3 dias e vamos orar. E o povo, todo mundo se achega até Josafá e começa, aleluia, a quebrantar os corações. Aleluia. Enquanto isso, ainda não está acontecendo nada. É Josafá falando com Deus. É o povo clamando ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Josafá vai à casa do Senhor, começa a adorar na casa do Senhor. De repente levanta um levita, aleluia, e aquele levita, aleluia, Jesus chega e fala para Josafá, e o Espírito Santo de Deus toma aquele levita, e aquele levita fala, aleluia, Josafá, assim diz o Senhor, nessa peleja tu não tens que pelejar. Eu pelejarei por vós e vós calareis. Aleluia. Deus está dizendo que tem pelejas que não
nosso. É Deus. Isso que está acontecendo é para a glória de Deus. Então Deus disse para Josafá, através daquele levita: esta peleja não é tua, essa peleja é do Senhor. Glória a Deus. Deus até permitiu aqueles homens ser levados no vale, mas foi só para ver a vitória. Muitas vezes Deus permite nós até ir no vale, aleluia, mas não é para a morte, mas sim para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Muitas vezes servir a Deus não significa Ele nos livrar do vale. Muitas vezes servir a Deus não significa que Ele vai nos livrar da cova. Muitas vezes servir a Deus não significa que Ele não vai livrar da prisão, do laço do inimigo. Muitas vezes o laço vai vir, muitas vezes o inimigo vai se levantar na nossa vida, mas servir a Deus significa que aonde estivermos, aonde, aleluia, o inimigo tramar contra as nossas vidas, ainda que seja no calabouço, na prisão, seja onde for, Deus, Ele vai passar conosco. Tem pessoas que acham que servir a Deus é livramento o tempo todo. Tem coisas que Deus livra, mas tem coisas que vamos ter que passar, aleluia, para a honra e a glória dele. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Bendito. Então Deus diz para Josafá: essa peleja não é tua. Glórias a Deus. Nessa peleja tu não tens que pelejar. Veja o livramento de Deus hoje mesmo para todo o povo. É Deus. Aleluia. Aleluia. Porque Josafá se humilhou, mesmo com medo, mas ele foi de contra ao Senhor. Aleluia. Ele estava tremendo. É normal você sentir medo. É normal muitas vezes eu sentir medo. O que não é normal é permanecer com medo, sabendo que eu tenho um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus que nos livra. Amém, Jesus. Então às vezes vem sim o medo. O que não é normal é permanecermos. Às vezes você pode entrar no seu quarto, ficar 2, 3 dias ali. O que não é normal é você morar lá dentro. Glória a Deus. Não é normal. Deus não fez o homem para ficar, aleluia, em um quarto. Deus não fez o homem para ficar em um canto escuro. Deus não fez o homem para ficar, aleluia, preso. Deus não fez o homem para ficar nas drogas, nem no álcool, nem na prostituição. Deus fez o homem para adorar o nome dele. Não é normal, não é coisa de Deus, é coisa do inimigo. E Deus quer trabalhar na vida dessa pessoa. Aleluia. Nós só precisamos crer. Seu poder, Jesus. Aleluia. Então você vai ver aqui que Deus, Ele falou com Josafá, Ele falou com Jeremias, Ele falou com Elias. Quando Elias fugiu de Jezabel, depois de vencer uma grande vitória, agora Elias foge. E ali Deus fala: Elias, levanta, come pão. Aleluia, Jesus, bebe água. Come, irmãos. Não é cultura, não. É necessidade. Você precisa se alimentar da palavra e do pão que Deus dá. Aleluia. Aleluia. Então Elias se alimenta. Elias está pedindo a morte, pastor, mas não é porque ele quer morrer. Tem pessoas por aí dizendo: eu vou me matar, mas não é. Aleluia. É um grito de socorro que ele está pedindo. Aí a gente não entende, muitas pessoas falam assim: faz o que você quiser, a vida é sua, igual eu já vi. Aí você está dando legalidade para o inimigo, está dando força para o inimigo. Você está: não, meu irmão, em nome de Jesus, a tua vida é preciosa. Não faça isso, não, a tua vida é preciosa para Deus. Aí você diz: não, eu não tenho valor. Você não tem valor para o homem, você pode não ter valor para a sua família, você pode não ter valor para a sociedade, mas para Jesus você tem valor. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu único filho, para que todos, irmãos, não é só um, não é só a mim, para que todos, aquele que nele crê, tenham a vida eterna. Glória a Deus. Então a promessa é para todos. Aí então você vê aqui no capítulo 2, no versículo 1 do livro de Jeremias, diz assim: nessa sessão, a analogia do casamento, aleluia, a analogia do casamento contrasta nitidamente o amor de Deus por seu povo com o amor de seu povo por outros deuses, e revela a infidelidade de Judá,
Jeremias condenou Judá. Aleluia. Jerusalém, o nome de sua capital. Buscar segurança em coisas desprezíveis e mutáveis, não no Deus imutável. Podemos ser tentados a buscar segurança nas pessoas, nas posses, nas pessoas ou em nossas habilidades, mas isso nos será fracassar. Não há segurança duradoura sem a presença de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Aí Deus está falando que Jeremias ele condena Judá porque Judá deixou de adorar o Senhor, cidade santa, uma cidade, aleluia, com grandes promessas, deixou de buscar a Deus para buscar em outros deuses, deixou de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade do inimigo. Então Jeremias vem como boca de Deus condenando essa nação. Aleluia, Jesus. E eu estava dizendo para a irmã, muitas pessoas, aleluia, Deus dá palavras mesmo que tocam, mas as pessoas têm se covardado. As pessoas não têm falado com medo de perder, com medo de perder amigos, com medo de perder estado, com medo de nunca mais voltar a pregar naquela igreja, com medo de perder ovelhas. Ovelha, que a ovelha não se perde. Aleluia. Aleluia. Ela pode